Olá, querido, seja bem-vindo a este canal. Nós agradecemos pela tua presença e queremos pedir que você deixe seu like, ative o sininho, compartilhe e se inscreva, porque será muito importante para o nosso crescimento. Deus te abençoe. Aproveite esse conteúdo que será uma bênção na sua vida. Tamo junto, valeu! Virão muitos. Dificuldades virão com certeza. Mas o segredo é não desanimar e não perder o foco, não é verdade? A gente vê a lição passada, que Abraão levar, Deus chama Abraão para levar o seu filho a um monte, qual ele direcionou, e ali, oferecer em sacrifício, Isaac em sacrifício, E nós vamos entender que Abraão foi fiel, Fiel ao ponto de Deus enviar o cordeiro, Enviar provisão para que aquilo não imolasse seu filho. Então isso é muito importante. E hoje nós vamos tentar numa lição interessante, sobre agora Isaac, a promessa que Deus fez a Abraão, E agora essa promessa teria estendida a Isaac. Seria uma continuidade, Vamos dizer assim, seria uma forma, aquela promessa que Deus fez a Abraão morre, farto de idade, graças a Deus, uma velhice abençoada, E o seu filho agora assume a posição, E a promessa continua, Deus vai aparecer a Isaac e vai dizer, falar com ele, A promessa está de pé, A promessa que Deus fez, ela vai sempre estar de pé, mesmo que nós sejamos infiéis com ele é fiel para cumpri-la. Amém? Quem pode ler a introdução, por gentileza, nesta manhã? O estudo sobre a vida de Isaac nos remete à realidade de que, ao longo da nossa peregrinação como discípulos de Cristo, enfrentaremos diversas situações requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. Tem um comentarista aqui maravilhosamente, ele abrange aí, uma gama de, na realidade, testemunho e de experiências contidas na Bíblia, Experiência que nós, cada um de nós, particularmente vivemos, Cada uma diferenciada da outra, mas nós passamos por experiências provavelmente parecidas, com a que Isaac passou, que Abraão passou, E interessante que nós devemos estarmos firmes e sempre pedir a presença do Espírito Santo para nos iluminar, nos orientar em tudo quanto nós formos fazer, em cada decisão, em cada passo, que nós devemos tomar, cada atitude que nós devemos ter, nós devemos pedir a Deus, Deus ilumine, nos oriente, E outra coisa, vai vir os desafios, Vai vir o desafio. E Deus conta com o quê? Conta com pessoas que sejam fiéis, Que sejam pessoas corajosas, valentes, Para dar continuidade à tua obra, não é verdade? Mas sabemos que quando se tange algo que Deus prometeu, o adversário de nossas almas, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça em nossas vidas. Não que Deus não vai deixar de cumprir, não. Deus vai manter a promessa e vai cumprir. Mas às vezes eu desisto da promessa, A gente vai observar um pouquinho na lição aí adentro, E na próxima lição, a gente vai ver que a primogenitura foi trocada por um prato de lentilha, E às vezes a gente faz isso, Às vezes a gente abre mão da promessa de Deus por coisa tão passageira, coisa tão banal, Tão superficial. Então, o comentarista aqui, brilhantemente, ele já abre um leque, para nós entendermos. Uma esposa de Isaac. A mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vida do Salvador. Ou seja, rapidinho, por gentileza, obrigado. Você vai observar que ela vem da linhagem de Sem. Por que não Cã? A gente vai entender, da família de Sem, da linhagem de Sem, as pessoas eram tementes a Deus, foram tementes a Deus, adoraram a Deus, louvaram a Deus, cultuaram a Deus, diferente de Cã. Então a gente vai ver que uma família idólatra,
e outra não idólatra, né? Vamos dizer cristã, vamos botar nesse ponto. Então, ou seja, o que a gente vai começar já a aprender aqui? Qual é a preocupação? Não ter o jugo desigual, não ter a mistura, o misticismo, não é verdade? Ou seja, teria que ser da linhagem de Sem. Ou seja, você teria que escolher, e em detalhe que Deus, Abraão, né, através de Deus, vai usar alguém para escolher essa mulher para Isaac. Ou seja, não poderia ser qualquer um, teria que ser pessoas piedosas. Né? É interessante hoje, a gente quer abrir um parênteses, que a gente vai observar hoje, né? A gente olha muito o estereótipo, não é assim ou não é? A pessoa tem um corpo bonito, atraente, é com essa que Deus me deu. E às vezes a gente não olha o caráter, né? A gente não olha a fidelidade da pessoa, não é verdade? Né? Se ela é uma pessoa compromissada, se ela é uma pessoa responsável, né? Não, a gente quer olhar o estereótipo, né? E aí, por que as coisas muitas das vezes não dão certo, né? Ou a olhou é essa que Deus preparou. Não, a gente tem que ser criterioso em nossas escolhas. Então, não foi qualquer pessoa que foi escolhida. Primeiro, tinha que ser da linhagem de Sem. Então, um ponto importante. Opa, vai escolher alguém que seja verdadeiramente evangélico. Entende? Que seja realmente nascido de novo em Cristo Jesus. Por que muitas das vezes os casamentos aí acabam numa tribulação tremenda? Porque a gente não obedeceu, né? E o primeiro que viu, né? Eu conheci uma pessoa, né? Questão ética, a gente não cita nome, e conheci uma pessoa que ela falou que na oração, ela é criada dentro do evangelho, mas ela não gostava de ninguém, que não tinha desejo de casar com nenhum varão evangélico. E ela orava a Deus que ela iria casar com uma pessoa não evangélica. E essa pessoa levou por muitos anos sendo humilhada, amargou terrivelmente, pagou um alto preço pela escolha errada que ela fez. Ou seja, vamos botar assim para a gente entender, né? Ela queria alguém da parte de Cã, não de Sem. E aí, acabou casando com uma pessoa que não era evangélica, e essa pessoa fez ela muito infeliz. Hoje é divorciada, né? Depois de idosa, né? Depois com a idade bem avançada, é divorciada, né? Passou toda a juventude, abre aspas, fecha aspas aqui, perdeu toda a juventude, né? Com um homem que não deu a ela aquilo que Deus queria dar, né? Paz, sossego, caminhar junto. Não tem coisa melhor do homem e a mulher caminhar junto, falar a mesma língua, é verdade? Falar a mesma língua, e a gente tem que dobrar o joelho e lutar muito por isso, que até quem está ao nosso lado é difícil caminhar às vezes, não é verdade? Imagine se nós escolhermos alguém que não faz parte, né, do nosso, né, da nossa religião, né, do Deus que nós servimos, né? Fica a coisa bem complicada. Então, a primeira preocupação teria que ser da família de Sem, ponto. Porque essa família, vamos trazer para nosso dia, era a família evangélica, tá? Era o povo de Deus. Então, muito importante isso. A gente escolher. Eu vou orar. Ore com sabedoria e peça a Deus discernimento. Porque Deus é criterioso em escolhas. E um casamento, ele tem que ser vitalício. Até que a morte se separa. Tá? Essa é a grande realidade. Porque às vezes a gente não escolhe certo. E lá na frente a gente quer dar um jeitinho no erro que nós cometemos. Entende, irmãos? Então, isso é interessante. Então, ele vai, a ordem era essa. Ou seja, não podia sair assim, meninas bonitas provavelmente teria muitas, mas não é essa HCA, é aquela ali linda, toda maravilhosa. Não era isso. Primeiro você vai olhar, tem caráter? É de qual família? Que é a família? Hoje a gente às vezes quer conhecer as pessoas, não quer conhecer a família. Não sabe a origem, não sabe de onde, né? E depois as coisas começam a funcionar errado. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado nisso, tá? Porque quando se fala de família, é interessante, eu tive um professor que ele falava muito assim, professor evangélico, né? Ele dizia assim, você quer se dar bem no casamento, em palestra de casais? Dizia, primeiro conheça a família, toda a família. Eu conheci um varão, primeiro vai conhecer a primeira família, toda a família. Se você não conseguir se dar bem com a família dele, não case com ele ou com ela. Não vai dar certo.
já está errado. Porque se já tem um embate agora, vai ser pior quando você estiver junto. Entende? Então, eu estou falando isso, irmão, é interessante. Eu cheguei na sexta-feira, e fiz um comentário aqui. Eu fiz um comentário na sexta-feira aqui. A família da minha esposa, ninguém gostava de mim. Ninguém gostava de mim. Eu levei quase 10 anos namorando. Cara, respeitei, casou comigo, nós casamos da mesma forma que ela nasceu. Pura. Eu respeitei. Tá? Durante 10 anos. Quando sentia os desejos, ia tomar um banho de água fria. Jogava um balde de água na cabeça para poder refrescar a mente, né? Me dá um cafezinho. Um cafezinho, aí transparece, né? Esfria, Pai do Senhor Jesus. E muda, né? O calor acaba, né? Dá uma aguinha gelada. Aí eu acabei uma aguinha gelada, acabava. Então, por 10 anos, mas a família me odiava. A família dela toda me odiava. E eu falei, o que eu tenho que fazer primeiro? Antes de eu casar, eu tenho que conquistar a família. Se eu não conquistar a família, não adianta eu casar, vai me dar problema. Se hoje eles já não gostam de mim, tentam me matar. Isso não tem porque eu não fui criado em berço evangélico, né? Então, lá no tentam me matar, imagine depois de eu casado. A primeira briguinha que tiver, que ninguém de nós é passivo de não ter um embatezinho dentro de casa, o cara que não gosta de mim, ele vai vir fazer alguma coisa comigo, porque já não gosta de mim. Então, eu tenho que ganhar a família. E olha, irmão, mas para a glória de Deus, eu ganhei toda a família. Além do respeito mútuo que tem por mim hoje. Então, é interessante isso, porque eles chegaram lá na frente e eles entenderam que não era nada daquilo que eles pensavam a meu respeito. Mas o que eu fiz? Primeiro, ganhei a família, mas não ganhei nenhum nem dois, não. Eu ganhei os de perto, eu ganhei os que estavam, os primos, a tia, os primos dos primos, e aí, era exatamente assim, porque eu era observado, e eu observava ele com muito carinho, eu fazia isso. Então, irmão, a nossa escolha aqui, a ordenança de Deus, que fosse da família de Sem. Então, a gente aprende que a gente não tem que escolher qualquer um. Não deixa a emoção te enganar, não. Tomar conta, não. Tá? Vai orar, vai jejuar. Deus é isso mesmo? O senhor está nesse negócio ou não está? Se não está, meu irmão, se Deus falar que não está, não force barra que você não vai se dar bem. Então, é interessante isto, irmão. A gente ia aprender essas coisas. Isso é muito interessante. Então, isto era uma das exigências. Ela teria que ser da família de Sem. Tá bom? Por quê? Porque Deus ao longo, aí ele vai dizer aqui, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história, para a vida do Salvador. Uma esposa para o filho escolhido. E era Abraão, já velho, adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Assim, é o epílogo da vida de Abraão e a introdução da história de Isaac. As bênçãos de Deus, que se acompanharam Abraão até o fim de sua vida, seguiriam o filho da aliança, para que a corrente da promessa não fosse quebrada. Abraão se preocupa com a perpetuidade da sua semente, pensando numa mulher para seu filho. É uma bênção ter um pai que se preocupa com o futuro dos seus filhos. Mas Abraão está muito ocupado com o propósito de Deus para os seus descendentes. Segura um instantinho, por gentileza. Olha só, interessante. Então, foi escolhida, orado, pediu direção a Deus, Deus deu a direção. Se os irmãos observar, né? Vamos buscar lá no texto da referência lá. Vai mantendo para mim, por gentileza, a referência aí na telinha. Se o irmão buscar na referência lá, é orado a Deus, Deus orienta, Deus vai orientar, tá? Deus vai orientar, e em cima dessa orientação, a Bíblia vai dizer que ela era linda, formosa, mas isso não era a prioridade deles. Tá? A gente tem que entender isso. No tempo dos patriarcas, a prioridade não era a beleza corporal. É o que eu acabei de falar ainda agorinha aqui na minha introdução. A beleza não era a beleza corporal.
Prioridade era quem verdadeiramente é essa pessoa. É sincera, é fiel, tem caráter, é mulher de Deus, é homem de Deus, é confiável, serve que Deus? D maiúsculo, o Criador do céu e da terra, o Eterno, ou a deuses. Então tudo isso era colocado, tá? Vamos trazer para nossos dias de hoje, cumpre com a palavra, vive na promessa, é obediente a pai, é obediente a mãe, é obediente o pastor da igreja. É? Beleza. Não é? Continua orando. Entende agora? Escolhido. Não foi pela beleza. Hoje, né? O jovem vê uma menina linda, já acha, olhou o corpo, atração física e olha, é minha. E aí, como é que é o coração dessa pessoa? Como que é a mente? Você vai descobrir, sabe quando? Quando você estiver casado com ela. Ou com ele. Que no dia a dia de namoro, irmão, desculpe a sinceridade, a gente consegue manipular muita coisa. Namorei minha esposa por quase 10 anos, e ainda até hoje eu estou conhecendo a minha esposa. Então não vai achando que já conhece, porque não conhece. E olha que daqui a alguns dias aí, 3 diazinhos, estaremos fazendo 38 anos de casados, de feliz vida conjugal. Dia 25 agora. Então, ainda tem coisas nela que eu não conheço e ela não me conhece. E muitas das vezes a gente ainda surpreende um ou outro. Então, provavelmente vamos morrer sem nos conhecer 100%. Sabe por quê? Porque o ser humano ele mantém sigilo que só Deus conhece. Nem a sua disjuntora, nem não está do seu lado, conhece. E nem vai conhecer. São segredos que ele guarda, o ser humano guarda para ele, até por motivo de quê? De precaução, dele ser sempre uma base, né? Sempre uma base para ele andar, para ele viver. Fulano é um livro aberto. É um livro aberto até onde ele permite que você leia as páginas. Vai ter página que ele vai estar lacrada e você ninguém conhece, só Deus. Entende isso, Igor? Então a gente tem, foi escolhida. E o interessante, o pai, naquela época, hoje os pais continuam os mesmos, maioria deles, graças a Deus, orientando seus filhos. Difícil é os filhos obedecerem. É algo tão maravilhoso que quando os pais orientam seus filhos e os filhos obedecem, eles têm a probabilidade de 99% ser felizes na vida, com todas as lutas, tá? Que a luta vai ter para todo mundo, tá? A luta não é só para crente, não. Tem luta para todo mundo. Tá sobre essa terra? Sobre esse platô terreno? Então você vai, mas a realidade é, irmãos, quando você obedece, quando você recebe a instrução, tem a preocupação, e o filho, né, obedece, o filho aceita, recebe de bom grado, ele vai ser feliz, ele vai ser bem-sucedido na vida. E a preocupação do pai pelo filho é sempre melhor, sim ou não? A realidade, mesmo que nosso filho não obedeça, mas todo o conselho que vem de um pai e de uma mãe, irmão, a própria Bíblia ela vai relatar sobre isso, né? O filho vai pedir algo, um pão, seu pai ou sua mãe, e ele vai dar uma serpente. Por pior que ele seja, ele não vai dar. Entendeu isso? Então a gente tem que entender isso. O pai vai sempre querer o melhor. Aqui Abraão tinha preocupação em que as promessas continuassem. Porque ele iria morrer, mas ele quer saber. Vamos escolher uma mulher, né? Da linhagem de Sem, alguém que seja de lá, né? Que a sua beleza seja interior. Mas Deus quando faz completo, né? Ele tinha beleza interior, ela tinha beleza interna e externa, né? Que possa dar o quê? Sequência. Aquilo que Deus prometeu, né? Das nações serem benditas, serem abençoadas. Então, para a sua família ser abençoada, não é com qualquer um, é com qualquer um? Não, você tem que escolher. E tem que escolher o quê? Debaixo da promessa de orientação de Deus, do Espírito Santo. Se Deus não orientar, não falou, aguarde, continue orando, continue buscando.
Obrigado, mano. Deus te abençoe. Então, isso é muito importante. Ele tinha preocupação com seus filhos e preocupação com o propósito que Deus tinha para a nação, para a vida deles. Ou seja, ele ia morrer, mas ele tinha, para aí, mas eu tenho que me preocupar. Me preocupar com o propósito, com o que Deus deseja, com o desígnio de Deus. Eu quero manter minha família, né, no caminho. No caminho. Né? Isso é interessante isso, irmão. Então é essa preocupação que nós pais temos e devemos ter sempre o melhor. Estava falando com a minha filha, profetizando que ela vai ser médica. Eu falei, para medicina, você faz mais 5 anos depois disso aí, e você se põe em medicina, que a maioria das matérias que você já faz, já é matéria de medicina. Ah, mas eu ganho tão pouco. Falei, poxa, eu estou quase com 100 anos brincando com ela. Eu tenho quase com 100 anos, ainda não desisti da vida, ainda tenho sonho. Você é uma menina que tem 20 e poucos anos, não se acha capaz de pagar a sua própria faculdade? Eu vou pagar a sua faculdade para você se tornar doutora, já que você não tem essa fé. Entende agora? Porque eu quero o melhor para minha filha. Eu posso até nem estar aqui, mas só de saber que eu pude fazer o melhor e deixar um legado para minha família, é isso que é importante, porque os pais sempre vão querer o melhor, né? Sempre vão querer o melhor para seus filhos. E a maioria dos filhos quebra o nariz, quebra a cara, desculpa a expressão, porque não obedece nem a Deus e nem aos seus pais. Não é assim? Nem uma coisa nem outra. Então, quando nós andamos na obediência, nós vamos estar debaixo da bênção de Deus. Eu costumo falar muito, eu gosto muito daquela passagem de Gideão, que Deus faz uma chamada a ele. Não é duvidar, não, ele queria ter convicção que era Deus falando. Ele vai fazer um apelo a Deus. E ele quer prova se realmente é Deus que está dando a ele aquela ordenança. Não é assim ou não é? Porque às vezes a gente recebe algo, acha que foi Deus que deu. Não, quero saber se foi Deus mesmo. Quero saber se isso aqui é de Deus. Eu quero ter convicção. Mas tudo prova que é. Não, mas eu quero mais uma prova. Você vai ver que Gideão, Senhor, se permitir, chove nesse velo e faça sol ao redor. Agora não, faça sol em todo... chove em todo lugar e faça sol só aqui. Isso é prova. Aí aconteceu, agora eu sei que Deus está no negócio. Que só Ele tem o poder de fazer essas coisas. Então, irmão, nós temos que estar debaixo da bênção de Deus. Para que as promessas, elas cheguem até nós. Porque ela já chegou até nós através de Jesus Cristo. Agora nós temos que tomar posse. Amém, irmão? Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. Ela concluiu o que eu falei, viu? Eu não dei um exemplo da minha filha aqui? Que na idade, brincando com ela, mesmo assim, eu pagaria acordar. Você acha que eu tenho o quê? Muito para viver? Eu já vivi mais do que tinha para viver. Pode até ser que eu chegue ao que o mundo chega aí. Né? Nossa irmãzinha aqui com 97 anos ainda vindo na igreja. Em relação à idade dela, ainda gosta de saúde. A avó do irmão Lúcio, com 108. Poxa, se eu tivesse certeza que eu ia chegar a essa idade, eu ia para a faculdade agora. Fazer faculdades que eu queria fazer, que não era uma nem duas. Porque disposição para estudar nunca me faltou. Para aprender, sempre gostei de aprender. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que eu estou mais para morrer do que para viver. Então, o que eu vou fazer? O que eu puder investir na minha família, eu vou investir. Porque eu sei que Deus tem propósito. É isso que Abraão, ele sabia. Mas mesmo assim, no final da vida, ele não desistiu. A preocupação dele era com o propósito de Deus. E às vezes a gente chega e diz, já estou muito velho para isso, estou muito velho para aquilo, não dá para mais ver. Quantas pessoas já ouvi falar, gente, vai para o colégio. Não, minha cabeça não cabe, pelo amor de Deus. O que é isso? É se entregar à derrota com muita facilidade, não é assim? Porque Deus é um Deus que nos renova, irmãos. Deus é um Deus que nos renova. Não tem esse negócio de idade. Olha o exemplo de Abraão e Sara. Tiveram filho novinho? Foi novinho que eles tiveram filhos? Foi bem novinho, né? Então, olha aí.
Entende agora? Então, para Deus, eu tenho que levantar e procurar fazer algo para que Deus venha o quê? Me abençoar através daquilo que eu procurei por fazer. Se é um curso, se é um estudo, algo que eu comecei e não concluí. A gente se dá por derrotado antes de começar uma batalha. É assim ou não é? Primeira coisa, a minha idade não dá mais. Porque eu estava estudando, tinha uma senhora lá, tá? Que estava focada em ser advogada. Ela era bem mais velha do que eu. Fosse olhar para a idade dela, ela não querendo, não, vou para a faculdade e vou me formar em direito, advocacia. Vou advogar ainda, é meu sonho. E era super inteligente. Uma senhora com 61 anos de idade. Fosse olhar para a idade, já estou no final da vida. Aí não morre e deixa de fazer. É, não é? E se morrer, está na glória. Morre fazendo. Morre fazendo. 1, 2. O servo piedoso para uma tarefa preciosa. O servo a quem Abraão cumpriu. O servo a pelo testemunho de Abraão, ele tinha muita confiança e dependência em Deus. Segura o instantinho. Deus e detalhes. Caramba, cara. Escolhe, ele já estava adiantado de idade. Escolhe uma esposa para meu filho, Eliezer. Aí ele não tinha experiência, né, que Abraão tinha com Deus. Que Abraão, vamos falar aqui só para a gente entender, Abraão não era pouca coisa diante de Deus. Tinha intimidade com Deus, né? Muita. Aí, escolhe, Eliezer. Mas olha só, não pode ser estrangeira. Estrangeira já era da parte de Cã lá, né? Não pode ser estrangeira, ou seja, não pode ser mundana. Vamos trazer para hoje. Hoje está em moda, né? Você escolher quem não é crente para casar, para namorar. Está em moda. Por isso que a situação está difícil. Bem mais difícil que era, né? Por isso que os lares estão tudo dilacerados. Né? Os filhos hoje, quem tem maior domínio dentro de casa, se é o pai, ele não é evangélico, leva os filhos todos para o mundo. Se for a mãe, né? Leva os filhos para lá. Entende agora? Fica tá na igreja até certa idade, mas daqui a pouquinho descobre as coisas lá de fora, porque um dos cônjuges, né? Não é evangélico, não processa a mesma fé, vem para a igreja hoje e amanhã está no pagote. O que vai acontecer com esse filho, com essa filha? Provavelmente a carne, se der lugar, é que vai vencer. Ou fica o embate dentro do lar, né? Porque um quer levar para a igreja e o outro quer levar para o centro espírita. E agora? Ou para qualquer outro lugar, né? A gente tem que entender isso. Nada contra religiões. Cada um escolhe o que bem entende. Estou dando só exemplos, né? Escolhe o que quer, livre. Nós estamos livres para escolher a religião, né, que a gente achar melhor. Nós servimos a Jesus Cristo. Né? Cada um tem seu livre-arbítrio. Mas nós temos que entender que isso acontece muito, porque um processa uma fé e outro processa outra. Entendeu agora? E aí? Chega um momento, o filho cresce, isso tem acontecido muito nos lares, e aquela divisão, né? Então a gente tem o quê? A orientação bíblica era o quê? Não escolher estrangeira, ou não casar com pessoas que não fossem. Vamos trazer para nós,
que não fosse evangélica. Ah, mas ele tem um temor de Deus. Serve a Cristo? Serve ou não serve? Não, mas ele tem temor. Não, serve a Jesus Cristo. Caminha numa igreja firme, numa igreja? Não. Mas ele é simpatizante de onde? Do Evangelho? Isso não te dá nenhuma autonomia, nenhuma segurança de dizer que seu filho ou sua filha está bem parado. É isso que a gente tem que entender. É a preocupação de Abraão. Aí, Eliezer vai fazer o quê? Vai orar. Ele vai orar, que a responsabilidade foi grande para ele, sim ou não? Mas ele se apoiou em quê? Olha o interessante ali, no testemunho de Abraão, nos exemplos de Abraão. Olha a importância do testemunho do líder. Olha quando o líder ele é exemplo. Porque as pessoas, a Bíblia vai dizer, o autor da Bíblia vai dizer que nós somos cercados de uma tão grande número de testemunhos. As pessoas estão nos observando 24 horas, irmão. Seu vizinho está quietinho lá dentro da casa, mas ele está assuntando o que você vai falar. A sua entrada, a sua saída, como que você se procede dentro da tua casa, dentro do celular. Está te avaliando. E aí, ele baseado no testemunho de Abraão, confiantemente ele vai orar, porque é dependência. Nós temos que viver na dependência do Espírito Santo, irmão. Nós não podemos confiar em nós mesmos, não. Ele vai orar. A responsabilidade era grande. Quando Deus coloca algo em nossas mãos, Ele espera que nós sejamos responsáveis ao ponto, né, de encarar desafios, adversidades, mas nos mantermos firmes e fixos com nossos olhos aonde? No foco, que é Jesus Cristo. Fitar nossos olhos em Cristo. E fazer o quê? Fazer com que as promessas do Senhor se cumpram. Porque Deus tinha promessa. E Deus tem promessa. Amém, irmão? Então, isso é muito interessante. A responsabilidade foi grande. Mas ele foi orar. Foi buscar a direção de Deus. Para Deus mostrar a ele a mulher exata para Isaac. Perfeita para Isaac. Que estivesse dentro da vontade de Deus. Aí ele não vai olhar beleza física, não. Primeiro, creio eu que ele vai observar a família, vai observar aquela mulher durante algum tempo, que ninguém escolhe ninguém de uma hora para outra. Olhei aqui, vem trabalhar comigo? Não, senhor, eu tenho que te observar meses, dependendo até ano. A Bíblia não relata isso, mas não chegou lá. Vem cá que Deus me orientou, agora eu vou começar a observar. Deus me orientou que é o Zinete, mas agora eu vou observar o Zinete para verdadeiramente ver se a confirmação, se foi Deus mesmo ou não. Vou começar agora. E na nossa situação, sabe o que acontece? Quando Deus nos separa, Deus nos faz testes. Deus nos faz diversos testes para ver se nós estamos preparados. Sim ou não? Um dos testes é teste de fidelidade. Fidelidade. Deus nos chama para fazer qualquer coisa em qualquer departamento na igreja. A primeira coisa que Deus vai testar em nós é teste de fidelidade. Começa pela onde? Começa pelo simples horário. Não precisa de muita coisa. Mesmo simples horário. Deus te deu a responsabilidade. Naquele horário, Ele vai observar se você é fiel àquele horário. É assim ou não é, irmão? É assim. Começa no simples horário. Vamos ver se ele é cumpridor dos deveres, do seu chamado, daquilo que eu passei para ele. E vai vir tarefa difícil. Se nós observarmos, voltar uma lição atrás, olha só, leva seu filho e oferece ele. É pegar seu próprio filho e levar para imolá-lo. Olha só. Tarefa é fácil? Prepara a lenha, prepara tudo, aborda aí o jumento, pega os dois rapazes desse aí, joga seu filho junto no pacote, porque hoje eu quero seu filho em sacrifício. Tarefa é fácil?
teste de fidelidade, obediência, irmãos. Então isso é uma das coisas que Deus, quando Ele vai escolher alguém. Eu acredito que Ele chegou ali, analisou bem aquela família, que eram seus pais, conforme a forma sua criação, se ela era obediente a pai e mãe, se ela era responsabilidade. Hoje a gente quer ver nossos filhos casar rápido, né? Não lava uma louça dentro de casa. Não lava a roupa que usa. E gente já está bom para casar porque tem idade para casar. Vai sofrer. Vai sofrer. Ainda mais ainda mais se fechar aliança com um jugo desigual. Vai apanhar. Vai apanhar. Pode ter certeza que vai apanhar. No início tudo é festa, tudo é flor, tudo é amor, mas depois... Ontem mesmo eu estava observando a situação. Ouvi uma pessoa falando, fui no pé da orelha da minha mulher, mandei com tudo. Para ela aprender que quem manda lá em casa sou eu. Eu ouvi isso. Aí você imagina, você cria um filho, uma filha com tanto amor, com tanto carinho, e amanhã ela vai ser saco de pancada, desculpa a expressão. Né? Então, irmão, a gente tem que escolher, saber. Foi lá, escolheu, porque seria uma escolha decisiva. A gente não vai estar escolhendo todo dia, toda hora. A gente tem que ter compromisso com a vida, com tudo que a gente vai fazer, com a obra, né? E não ia escolher uma qualquer pessoa para assumir uma responsabilidade diante de Deus, de dar sequência à promessa. Através daquela mulher ia vir filhos. Tem Isaac, e aí? Filho da promessa? Então a gente tem que escolher, a gente tem que ser seletivo, irmãos. Seletivo. Seletivo não é excluir as pessoas. Seletivo. Tem pessoa que dá para você trabalhar, tem pessoa que vai dar para sentar do teu lado na mesa, mas tem outros que não, irmãos. Tem que ser seletivo. Sim ou não? 3. O encontro marcado por Deus. Isaac perder Raquel e até ali fora a mulher mais importante da sua vida, sua mãe. Deus estava para confortá-lo com aquela e a partir de então se tornaria a mulher mais importante para o seu descendente. Quando Deus tem propósito em nossa vida, nossa história nunca termina na dor. Segura. Entende aí agora? A mãe morre. Era mais preciosa para Isaac que a mãe dele morre. Mulher da vida dele. Sua base. Coração dolorido. Uma perda. Aí que vai escolher uma mulher, não que seja melhor, mas a altura da mãe dele. Observou que Deus ele faz sempre melhor para nós e por nós? Você vai observar aí, ele perde a mãe, ele está chorando a perda da mãe. Ele está enlutado. Perda grande. Provavelmente ele não tenha se preparado para essa perda. Que ninguém se prepara para perder uma mãe, perder um filho. É ou não é? E aí, Deus vai já estar preparando uma esposa que vai, através dela, suprir, trazer alegria de volta ao coração do Isaac, que está entristecido, que está enlutado. E que vai suprir todas as deficiências e dificuldades. Vai completar, trazer ele a nova alegria da esperança. O gozo da outra vez. Aí a gente, o comentarista, ele fez algo aí, que é onde eu pedi para a nossa irmã Vera parar, mas não é assim mesmo. Aquele que Deus levanta, irmão, por mais dolorido que seja a sua caminhada, o seu final nunca vai ser um final de dor. Nunca será. Deus vai sempre te dar o melhor para você, se você for fiel a Ele. Deus te chama para um propósito. Você pode estar passando horrores. Eu creio que muitos de nós aqui já foi na nossa jornada, já passou horrores aí. Mas a sua vida não vai terminar daquele jeito. Provavelmente já não está mais daquele jeito. Porque Deus está sempre suprindo. Sempre suprindo. O Isaac estava ali, com aquela situação.
E a gente pega uma lição aqui, né? Quando Deus, Ele nos dá algo, alguma missão a fazer, por mais difícil que seja, não é para nos matar, não é para a gente terminar sendo derrotado e todo mundo rindo de nós, dizendo, tá vendo? Cadê o Deus dele? Olha lá, viu? Quebrou o narizinho, não é para isso. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus vai te levantar, vai te erguer e vai dizer, eu sou Deus na tua vida, vai mudar a tua história. O seu final não vai ser um final infeliz de dor, se você andar na obediência. Não vai ser um final de desonra. Deus vai sempre te honrar quando você se mantém fiel a Ele. Estou passando um momento difícil. Pode deixar, Deus vai enviar o seu bálsamo de Gileade sobre a tua vida, vai enviar o refrigério, vai alegrar o seu coração de novo, e daqui a pouco Ele vai mudar a tua história. Ele não foi assim com Jó? Então é assim, irmãos, a gente entender isso, tá? Ele estava com o coração dolorido pela perda. E Deus é tremendo. Olha, agraciar com uma esposa. Não vai tomar o lugar da sua mãe nunca. Mas ela vai ser sua auxiliadora. Ela vai ser sua base. É ela que vai dar luz aos seus filhos. É ela que vai cuidar de você. Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que nós vamos morrer do jeito que estamos. E o diabo às vezes está fazendo festa no inferno, dizendo, está morto, está derrotado, está derrotada, vencemos, mas há poder no sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então fica tranquilo, vai ter mudança aí. A história não terminou. Não, Vera? Meu coração se alegra novamente. Ele conhece uma mulher maravilhosa. As belezas físicas não eram as últimas coisas de um pretendente. As belezas físicas eram as últimas coisas de um pretendente. Conhecia ele uma mulher. Depois de sua origem, seu caráter, virtude e piedade eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Quão distante estamos disso hoje em dia, onde o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que pretendentes desejam conhecer. Já falamos sobre isso aí enfadonhamente nesta manhã, não é? Não vamos explicar mais. Tópico 2. Um novo patriarca. Abraão concluiu o propósito da sua vida, morrendo em boa velhice. Mas o propósito de Deus começou em Abraão, não morreu com ele. Maravilha, né? Então o propósito que nós temos, isso vai seguir. Deus tem conosco, não vai morrer comigo quando eu parar, quando eu descer o pó da terra. Vai ter continuidade com meus filhos. Isso eu profetizo na vida de cada um de vocês aqui. Porque às vezes a gente se dá como derrotado, como perdido. Morreu, acabou. Não. A vida vai continuar e Deus tem propósito com a nossa família, com os nossos filhos. Amém? Porque Ele tem promessa. E Deus, Ele é fiel. 3:1. Contando com um milagre. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa família. Sim. Sempre com propósitos maiores que afetam outras gerações. Semelhante a Sara, Rebeca, esposa de Isaac, tinha um feito mistério que ele precisa de milagre de Deus para a continuação da promessa. Maravilha. Essa é a conta da existência do Antigo Testamento. A despeito de qualquer esforço humano, tem uma constante ação superada por Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias da terra não se cumpriram. Isaac está preocupado com a posteridade. Por isso, ora ao Senhor e Deus o atende. Aleluia! Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21. Interessante isso aqui, né? Você vê como que Deus faz conosco?
promessa dele não vai terminar em nós. Elas continuam. E ele contava com milagre. Milagre, ela era estéril. E aí? Mas ao poder da oração, Isaac orou, olha lá, insistentemente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus tinha promessa, mas depende de esforço nosso, irmão. Deus faz promessa, não significa, né? Está prometido. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me dedicar. Né? Eu tenho que me dedicar. Quando Deus me faz uma promessa, Ele simplesmente está se revelando para mim o que Ele quer e o que Ele vai fazer. Mas eu vou ter que fazer a minha parte. Sim ou não, irmãos? Uma certa feita aqui, Deus usou uma irmã e me levou aqui um recado no púlpito que ele se preocupar não, que ele estava tirando o joio, mas ele ia enviar o trigo de maneira que esse espaço aqui fosse pequeno. Eu nunca vi aquela mulher, nunca vi aquela irmã. Ela estava sentada naquele banco com a Isabela, ela estava saculada daqui, e ela foi lá no púlpito me entregar. E era no momento que realmente estava saindo gente daqui. Aí Deus faz a promessa. Eu vou ficar sentado ali aguardando ou eu vou sair para evangelizar para que isso se cumpra? Tem que sair para evangelizar, tem que me esforçar para isso se cumprir. Não é porque ele fez a promessa que agora eu vou ficar sentado aguardando. Ele fez a promessa. Escolheu a pessoa certa. Foi direcionada por Deus. Mas ela era estéril. Ué, mas agora você vai orar para se cumprir a promessa que eu fiz a seu pai. Se esforçar. E vai dizer que ele vai orar incessantemente. Significa que o negócio não foi da noite para o dia, não. E ela concebeu um filho. Às vezes a gente não quer orar. Às vezes a gente não quer buscar. A gente ora uma, duas vezes, que nós falamos aqui na sexta-feira. Senhor, apresse de me ajudar. Eu estou fazendo o quê? Para que Deus, para mover o coração de Deus, sensibilizar o coração de Deus, né? E Deus, meu filho, a sua bênção chegou. É a sua vitória, o seu milagre. E nós aprendemos que a nossa vida, ela depende de milagre, irmãos. Vou encher essa casa. Aí você vai. Senhor, me dá saúde, me dá virtude, me dá coragem para sair evangelizar, me dá estratégia. Envia a pessoa ao meu lado, que tenha a mesma visão minha, que queira realmente sair, pregar a tua palavra. Porque só vai encher se a palavra for cumprida. Como é que vai? E de pregar o evangelho a toda criatura. Deus só vai encher se eu sair para pregar. O pregar depende de mim. O agir do Espírito Santo é com Deus. Ele fez a promessa, não é para mim ficar sentado. Já imaginou se ele para e fala assim, Senhor, você me prometeu, me deu uma esposa que não tem, e como é que vai se cumprir? A promessa que o Senhor fez a meu pai, e disse que seria comigo também. Agora o Senhor me dá uma mulher que não tem filho, que não pode dar à luz, que é estéril, e agora? Não é assim? Não, ele foi orar incessantemente pela tua esposa. E a mais importante que o senhor está falando aí é como eu preciso de oração, né? Quer dizer, eu preciso, assim, da oração do Senhor, eu que preciso dobrar o meu joelho, não está entendendo? E contar para o Senhor o que eu preciso. O senhor vem de exemplo desse Isaac, né? Ele foi a oração. Foi uma questão de orar. Eu falo eu preciso de orar mais. Eu estou orando, mas eu preciso orar mais. Sim, ser constante. Então, o ponto básico disso aí é que ele foi para a oração. Sim. Ele foi para o pé. Sim. A gente não é doido, foi para a oração. Então, o ponto básico está também nisso aí. Para o milagre acontecer, tem que ser na oração. A oração. Isso aí. Tem muitos que se oram, né? Hã? Tem muitos que se oram. Tem que chorar também. Sim. E não ora, né?
Sim. Não quer fazer um milagre. É. Entendeu? Então ele permitiu, porque ele sabe o que está fazendo. Né? Verdade. Ele e a mulher, ela estava dentro do currículo, dentro da capacidade para ele poder ter ela como esposa. Nós não prendemos. Agora o milagre vinha depois. Vai pro joelho, roda ali, vai pro joelho, tá? Vai chorar no joelho. Fica dentro. Verdade. Ele dá ajuda pro joelho. Isso cabe a mim, porque eu preciso de oração. E agora nós vamos entender o porquê Deus não estava, ele não se preocupava com a aparência física, né? Não era a prioridade da época, né? Eram os conteúdos, o caráter, a fidelidade. Aí sim, minha mulher tem caráter, minha mulher é fiel, tal, vou orar por ela, sabe? E Deus abre a mão mesmo, né? Deus realiza o milagre. Então, nós já aprendemos que no nosso desafio, nossa jornada, nós precisamos de orar para que o milagre de Deus se cumpra em nossas vidas. Deus fez uma promessa? Fez. Vai encher a casa. Agora você vai sair, vai juntar um grupo, incessantemente vai orar, e vai juntar um grupo, vai enfadonhamente, e vai se gastar o seu chinelo na rua aí pregando, né? Vai gastar o chinelo. Não é pregar hoje, levar um mês, 2, pregar de novo, evangelizar, não. Aí vai constante. Carrega um bolo de folheto com você para onde você for. Aonde você for, entrega um folhetinho, né? E quando vê, você vai ver as almas. Aquele folhetinho não pode atrair alma para a tua igreja diretamente. Mas Deus pode enviar outro, através da sua atitude. Meu filho, minha serva está fazendo evangelismo. Aonde vai, evangeliza. Não importa se foi lá no Rio, se foi em qualquer lugar, ele está evangelizando. Então, vou enviar minha membresia para a igreja que ele está, né, pastoreando, porque ele é fiel comigo. É assim que funciona, né? Porque às vezes hoje a gente aprende assim, a gente tem visto por aí, né? Vamos criar estratégia logística para ter membresia na igreja. Sabe qual é a estratégia logística para ter membro na igreja? É você orar e sair evangelizar. Não tem outra. Deus ali vai mostrar, vai provar você como foi útil para aquilo ali. Só vai dar de conta com uma pessoa que precisava daquela palavra. Sim. Aquela palavra que o Senhor levou para aquela pessoa foi certinho. Sim. Aí só sente no olho do canto da lágrima do deserto, a pessoa te até agradece, entendeu? Verdade. Aí a pessoa tem a confirmação, bom, eu fui enviado para ela. Entendeu? Você tem lugares também que você foi enviado para isso. Verdade. Enviei, né? Enviei para o lugar certo. Né? É verdade. Tem lugar também que eles não é o rei também. Sim. A palavra de Deus diz com todo mundo, mas com a direção dele. Não é direção Sim, humana. claro. Depois que a Bíblia nos ensina lá no livro de Atos, aí de 2 em 2, né? Aí ele nunca é sozinho. Dois, né? Isso. Nunca é sozinho, ele dois. Né? Mas gerenciado pelo Espírito Santo. Tópico 2.2. Duas nações têm um ver. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a gestação de filhos e a vida sob uma perspectiva divina. Gênesis 25, 21 diz que Deus atendeu a oração de Isaac. A vida dos gêmeos não foi acaso de ver a fé, mas sim providência divina. Há uma briga já desde os dois filhos, desde o ventre de Rebeca. Um prenúncio profético que seria a futura relação entre esses dois. As duas nações que surgiriam destes dois filhos não apenas brigariam entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Saul. Devemos guardar isso na memória quando começarmos a observar os eventos que farão da tribo de Israel e Jacó uma poderosa nação. Maravilha, né? Bota aí para mim, por gentileza, Gênesis 25, 21 a 23. Gênesis. E diz lá, Rebeca não podia ter, Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, portanto, era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, eram gêmeos, né? Então disse, assim é, porque sou eu
Por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão em 2 entranhas, e um povo será mais forte do que o outro. Então Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito. Eu fiz na telinha para os irmãos entenderem. Deus tem um propósito, sempre tem um propósito. E o maior servirá ao menor, né? Já começa a quebrar aí protocolos, né? Que geralmente a gente acha que é o menor, né? Que o maior vai sempre mandar ou comandar o menor. E não é assim. Então, olha só como é interessante. O maior, ele vai servir ao menor. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que geme no seu ventre. 25. E saiu o primeiro ruivo, e todo vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado com a sua mão ao calcanhar de Saul. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac de idade de 60 anos quando os gerou. Vendo? E aí Deus fez grande promessa na vida. Ele nasceu de pelo o quê? Mas pelo mesmo? Nasceu. Mas é interessante que lá no final, não vou falar hoje, mas lá na próxima lição, a gente vai observar que ele já está cego, Jacó cego, né? E na hora de abençoar, né? Ele vai lá, mata coisa, vai fazer um guisado, tal, aí vem, bota o pelo aí, ele vai usar assim, aí, ó, meu filho é peludo, porque conhecia pelos pelos, né, que ele tinha, né? E tem gente que é bem peludo, né? Aí, eu conhecia por ali, né? Aí abençoou, né? Abençoou Jacó, ao invés de... Então é interessante, né? Isso aí é para se tratar lá na frente. Esse nasceu de pelo porque ele era ruim, né? Não é nada disso, não. Propósito. Então, eu vou falar sobre isso na próxima aula, né? Próxima aula. Isso é interessante. É bom que vocês ficam curiosos, que aí na próxima aula a gente, né, entra isso aí. Então, irmãos, Deus sempre tem um propósito em nossas vidas, né? Para quem era estéril e agora gera 2 filhos, né? 2 nações, né? E aí agora vai ter um mais fraco, né? Vai dominar o mais forte. Isso é interessante, isso aí. Muito importante. 2, 3. O mais fraco governará o mais forte. Olha. Em toda a escritura, Deus faz assim. Usa o menor e o mais fraco. Sim. Para confundir que acham que são. Segura o instantinho, meu velho, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, perdão. 1 Coríntios. Depois a gente vai ver lá com o Gideão, que nós falamos sobre Gideão hoje, hein? 1 Coríntios. Porque bem vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu, isso aqui é interessante, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus é tremendo, né? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É forte essa palavra. Para que nenhuma carne se gloria perante ele. O cara, quando é muito forte, ele acha que é coisa. E quando ele é fraco, ele acha que ele não tem capacidade de nada também, né? Um acha que pode muita coisa. E o cara que é fraquinho, você é tão fraquinho, né?
Aí Deus vai usa, né? E o cara que é forte, que acha que eu dou, não, eu vou usar o fraquinho para te confundir. Vou mostrar que eu sou Deus na vida daquele que é fraquinho, né? É exatamente assim, né? Você às vezes, aqui é desprezível, eu quero nada, aí Deus vai pegar aquele ali, que você não dá nada por ele, e usa ele, e te confunde, deixa te ter confundido. Às vezes a gente acha isso muito importante, e Deus vai pegar uma pessoa que não tem nenhuma importância, abre aspas, na sociedade, e vai usar ela, né? Vai usá-la, né? E vai confundir mesmo, né? Deus faz essas coisas, né? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção. Amém, irmão? Então, isso é muito importante. Às vezes a pessoa se acha, né? Acha que porque ele tem poder, ele acha que pode, né? E às vezes quer até pisar naqueles que são mais fraquinhos, né? Que não são poderosos, né? Aí Deus muda, né? A história, né? Pega fraquinho, né? E aí? É assim. Segue? Para. Sim. Mas acima das intenções de Paulo, há um Deus dando prosseguimento aos seus propósitos. Gente, olha só, isso é interessante, acima, né, da intenção da mamãe, Deus já tinha seus propósitos, né? Na realidade, por Rebeca, escolhia Jacó, o mais fraquinho, o mais singelo, aquele que ninguém dava nada, mas toda mãe conhece seu filho, sim ou não, irmãos? Pode ter 10 filhos, nenhum dos 10 é igual, e cada um, o pai e a mãe, tem um amor especial. Interessante, não gosta mais de um do outro, não, mas são amor diferenciados. Um dá mais atenção, um é mais agradável, outro é mais amoroso, né? Outro é mais apegado, achegado, né? Outro é mais, né? E tudo isso o papai e a mamãe observam, Então a mamãe, ela amava os dois, mas ela tinha preferência aqui por Jacó, né? Tinha preferência por Jacó. Interessante, né? E Deus tinha um propósito nisso, né? Um propósito nisso. Interessante, né? Ela vai, né? Aí, aproveitar de uma situação, a Bíblia vai relatar, né? O campo, mata um animal, faz tudo bonito, aí tem um espelhinho, tal, né? O papai já não está enxergando bem, né? Ou já não está enxergando nada, né? Aí tem um provérbio que diz que todo gato é pardo no escuro, né? Quando não está enxergando muita coisa, né? Você não sabe muito diferenciar muito, né? Mas Deus tinha um propósito, né? Um propósito. Deus sempre terá um propósito em nossas vidas, irmão. Às vezes a gente não entende a situação no momento, não é assim? A gente não entende. Às vezes a gente sofre com isto, tá? A gente sofre com isto, né? Mas a gente tem que entender que tudo Deus tem um propósito, né? É entender o que Ele quer fazer. Às vezes a gente não entende agora, mas vai entender um pouquinho mais na frente. Não é assim? A mamãe deu uma ajudinha, né? Não é assim? Eu imagino, né? Deus conhece o coração da mamãe, né? Do papai, dos filhos, né? Coração, né? Todos dois é especial, né? Mas eu sei que isso aqui pode ir mais longe, né? Não é assim? Ele é fraquinho, mas eu acho que ele vai mais longe, né?
eu creio que ele vai mais longe do que aquele que é mais, né? Porque às vezes também a gente aparenta coisa que não somos, né? Às vezes a gente aparenta que a gente demonstra coisa que nós não somos. Aí no interior lá Deus sabe quem verdadeiramente nós somos, né? Eu vou usar esse aqui. Esse tem muita força, tem muita habilidade, mas eu vou usar esse aqui. Esse aqui vai ser constante. Esse aqui na hora que sofrer ele vai permanecer. Esse aqui na hora da decepção ele vai permanecer. Esse aqui na hora da luta ele vai permanecer. Ele não vai me negar, ele não vai virar as costas para mim, ele não vai abrir mão da missão que eu entreguei a ele. Entende agora? Aí você vai ver a vida de Jacó. Como é que foi a vida de Jacó? Depois daquela escolha ali, olha o que deu, né? São coisas que a gente vai entender lá na frente para falar sobre isso, né? Mas olha o que deu, né? Teve que sair correndo, né? Teve que sair correndo depois de abençoado, essas coisas todas, não é? Não pôde ficar mais ali, né? Pagou um alto preço, né? Mas Deus é misericordioso, troca o nome dele lá na frente por Israel, né? Opa, já não é usurpador, já não é enganador, né? Já não é trapaceiro, o nome dele já não significa mais isso. É exatamente isso que Deus faz em nossas vidas, igreja, entende? Ele muda a nossa história, né? Ele muda a nossa história, entende? E chega lá na frente depois do irmão, né? O irmão que vai lá na frente, ele vai entender que, meu Deus, verdadeiramente, ele teria que ser ele mesmo. Ele sai, fugiu, pensando que vai morrer e tal, e chega lá na frente, o irmão vai entender que verdadeiramente, Deus é como meu irmão. Agora o nome dele não é mais Jacó, é Isaac, é Israel. Isso é maravilhoso. Então, a gente vai reconhecer lá na frente, né, o que Deus, né, está fazendo. O teu irmão seguiu a vida dele. Depois vai ter um encontro, né? Faz as pazes lá na frente, né? Isso é maravilhoso. Promessas confirmadas. Enquanto Deus repete as mesmas promessas, Isaac parece repetir o erro que ele fez com seu pai. Mesmo ele que fez, Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua mãe, pegou Isaac a mentir sua mãe. As erros e vacilos da jornada apenas mostram como diz não pai. Gente, isso é interessante, isso é muito bonito. A gente vai aprender aqui. A nossa vida ela pode ter altos e baixos, tropeço, né? A gente vai entender que nem sempre segue linha reta, nem sempre a gente acerta. A gente tem alguns deslizes, né? Ele repete os mesmos deslizes do seu pai, né? Mas interessante, um propósito maior, ele cumpriu. O propósito maior que era na missão de fazer a obra de Deus, ele cumpriu. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente perde o tempo, irmão. Ela viu um parente, apontando os outros. Olha lá, ó, né? Ele contou, o pai mentiu, ele também mentiu em relação às esposas, né? Na hora ali sentiu medo. E quando de nós, às vezes, situação semelhante, às vezes deixa de falar uma verdade por medo, né? O exemplo que nós temos aqui na Bíblia, não estou dizendo que a gente tem que mentir não, né? Mas
Às vezes a gente deixa de falar uma verdade, né? Por medo. Na nossa caminhada, a gente vai aprender que na nossa jornada nós temos altos e baixos. Temos buracos, né? Tem dia que estamos em cima, tem dia que estamos embaixo, tem dias que as coisas, em vez de ir reta, estamos indo assim. Mas o importante aqui, de nós cumprirmos o propósito de Deus lá na frente, mantermos na trajetória, né? As coisas vão acontecendo, né? Deus perdoa, nos orienta, para a gente não errar mais. Não significa que eu tenho que parar, né? Eu não posso parar, eu não posso continuar no erro, né? Mas eu tenho que reconhecer que eu errei e continuar, porque Deus é misericordioso. Alguma coisa tinha me deixado inquieto, tinha me deixado insatisfeito. Eu não podia passar isso para os irmãos. Os irmãos não são merecedores de ver, né? Ou de eu passar algo, né? Os irmãos. Então eu tenho que viver eu. Mas Deus me conhece. Mas o propósito maior que Deus tinha e que Deus tem, esse permaneceu. Tem dia que você não quer nem sair de casa. Isso já aconteceu com os irmãos. Ué, tem dia que você não está bem psicologicamente, tem dia que você não está bem fisicamente. É isso. Normal. Mas tudo isso aí contribui. Tudo isso aí faz parte? Faz. Então é por isso que o comentarista aqui ele foi bem feliz em colocar essas situações para nós. Porque às vezes a gente fica cobrando tanto das pessoas que elas não sejam perfeitas, que nunca errem, que nunca falhem, né? A gente só quer resultados positivos sempre, mas às vezes não. A gente chega na situação lá do Isaac, né? Situação do pai dele, com medo. Não, é minha irmã. Não é minha esposa, não, é minha irmã. Com medo de morrer e situação pior acontecer. Não é assim, não é? E se Deus não é misericordioso, não guarda? E Deus guardou. E depois ainda recebeu um puxão de orelhazinho, não é? Por que não falou que era sua esposa? Ainda levou um puxãozinho de orelha ainda. Deus não permitiu que levasse um puxãozinho de orelha. Isso é interessante, irmão. A Bíblia ela é linda. Ela tudo que acontece em nossas vidas, que aconteceu, ela é clara, ela é transparente, irmão. Ele criou uma estratégia através do medo dele. Ele mentiu. Ele com medo de ser morto. Esposa bonita, né? Esposa bonita. Ele vai chegar num terreno, né? Um terreno que não é o dele, né? Pessoas que não é dele. Provavelmente, se eu disser que é minha esposa, né? Vão me matar e vão tomar ela porque ela é bonita. Eu digo que é minha irmã porque aí eu não corro o risco de morrer, mas também corri o risco de expor sua esposa, né? Foi a mão de Deus que não permitiu que nenhuma situação de ambas as partes acontecesse, né? Nem com o pai nem com o filho. Isso demonstra, a Bíblia é tão clara, está mostrando que perfeição em Cristo Jesus. Nós somos falhos, nós corremos o risco de falhar. Essa é a realidade. E situação semelhante nós já passamos por aí. A gente precisa ir muito longe. Quando Pedro nega Jesus, o que ele vai? Vai perguntar, ele negou Jesus 3 vezes. Por que aquilo? Medo. Jesus vai ser crucificado mesmo. Sim. A maioria deles, você vai observar, teve erro. Mas isso é para entendermos, isso é para a gente entender que nós não somos, nós não somos perfeitos. É Jesus em nossas vidas, né? Mas eu não sou perfeito, eu vou... Não, você não tem que se acomodar, não. A gente tem que procurar melhorar todos os dias, sempre. Sempre melhorando. Olhar para nós. Isso mesmo. Isso aí. Estava falando
estava falando para o jovem hoje de manhã, não cortando o que o senhor está falando, falando para o jovem hoje de manhã, que eu cobro de mim mesmo. Às vezes a pessoa pensa assim, isso não é a realidade, é a realidade. E eu provei para ele que eu cobro de mim mesmo. Ele fez uma filmagem e mandou para mim. Eu assisti a filmagem completa e assisti de forma crítica, sem corte, de forma crítica. Porque se eu não assistir de forma crítica, eu vou achar que tudo que eu falei é perfeito, tudo que estava bom. Não. Assisti a filmagem por 2 horas no celular, que ele mandou para mim pro celular, de forma crítica. Por que, irmão, essa preocupação? Porque você tem que expor um produto, desculpa a força de expressão, que não vai agredir as pessoas. Porque muitos, de repentemente, que vai assistir, de repentemente não é evangélico, de outra religião. Então você não pode agredir, e não deve, que isso é errado, agredir religião de ninguém, porque cada um escolhe a religião que quer. Nós não pregamos religião, pregamos que Jesus Cristo salva, liberta, cura e transforma. A igreja tem que ser sábia nessa situação, né? Então eu assisti com muito carinho e crítico o quê? Me corrigindo. E eu dei, pelo que eu assisti, de 1 a 10, eu dei 3. Vou ligar pro menino, aí eu dei de 1 a 3, eu não dei nota para os outros não, eu dei nota para mim mesmo, porque o que eu fiz, que o trabalho que eu fiz era meu. Então é isso que tem que ser realista. Falei para ele. Aí ele me aliviou o coração por volta de 11 e pouca, me mandou, que ele filtrou, tirou todo o lixo da gravação, porque nem tudo que a gente fala é bom, é correto, tirou todo aquele lixo, tá? E me mandou. Opa! Aí quando eu olhei o estudo, agora sim, de 1 a 10 eu dou 8, não tá bom. Eu dou 7, mas para quem tinha dado 3, entende? Aí eu disse para a pessoa assim, pô rapaz, eu me corrijo a mim mesmo, então você imagina que eu não vou cobrar de vocês? Eu cobro de mim mesmo. Eu cobro, não adianta, eu cobro de mim mesmo, isso não é hipocrisia. Tudo que eu faço eu me avalio primeiro. Se tiver ruim, eu digo, tá ruim. Eu desmancho, não precisa ninguém mandar eu desmanchar. Então não vai esperar que eu vou, tudo que o meu liderado fizer, não vai esperar que eu vou aceitar. Porque eu, da mesma forma que eu olho com um olhar clínico no meu, vou olhar no seu, o que você faz. Ué, porque a preocupação é o que aqui? É qualidade. A preocupação é você pregar um genuíno evangelho. Evangelho que salva. Cristocêntrico, cristalino. Entendeu? É isso que é a realidade. Então, a nossa preocupação tem que ser esta. Amém, irmão? Segura. Tá vendo aí? Ele vai para uma terra agora. E nessa terra ele vai usufruir de poços. Vai acabar alguns. O que é que vão fazer? A inveja. O texto vai dizer que eles vão crescer de maneira tremenda, que os adversários, as pessoas já ficam com medo dele. Já se torna ameaça. Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Toda igreja crescente, ela se torna uma ameaça para o inferno, sim ou não? O diabo vai fazer tudo para destruir. O que ele faz? Causa inimizade, traz disse-me-disse, traz dissensões, divisão, contenda, não é assim, não é?
E se você não tiver com seu olhar espiritual aberto, apercebido, você acaba caindo. Não é assim? Aí ele chega ali e começa a crescer. Deus está abençoando. E aí eles começam, os filisteus, com inveja e com medo também, vai começar a entulhar os poços. Mas é interessante, eles entulham os poços aqui, eles cavam adiante da água e cava. Ou seja, irmão, não adianta, irmão, quando Deus tem promessa na sua vida, podem tentar entulhar seus poços de toda forma, que Deus vai estar sempre à sua frente, abrindo um manancial de água para a tua vida, para te dar a vitória. Entende isso? Quanto mais eles entulhavam, depois vai fazer até um falso acordo, uma aliança de paz, um tratado de paz, porque com medo está crescendo demais. Vamos fazer o seguinte, vamos entulhar os poços dele, que aí acaba, né? Não tem água, né? Um lugar sem água serve para quê? Mas aí ele ia adiante e cavava água, e Deus abençoava, e Deus abençoava. Quanto mais ele entulhava seus poços, mais Deus abençoava a vida deles. Entende agora? Então, quando Deus tem um propósito, irmão, o inferno ele pode se levantar quantas vezes quiser, e Deus vai sempre te dar a vitória, sempre te levar à vitória. Vai vir dificuldade? Vai, irmãos. Vem frustrações, irmão. Vem desânimo, irmão. A perseguição te causa frustração, causa desânimo. Você vê pessoa com inveja, com ciúme de você, tentando minar você, tentando te parar. E eles ali tentaram parar de todas as formas, sabe? Mas de todas as formas. Chega um momento, mas sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer o quê? Deus vai trazer, vai dar a ele uma palavra. Você não está sozinho, eu estou contigo. Você não está sozinho nessa luta, eu estou nessa caminhada com você. Aí isso vai fazer o quê? Isso vai encher o coração dele de esperança novamente. Porque tem hora, irmão, que o ataque é tão grande que a gente começa a perder o foco da esperança. A gente começa a colocar em dúvida, será que Deus está comigo? Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço se levanta alguém contra mim. Não é assim? A gente vive isso hoje na pele. A gente vive isso na carne hoje, irmão. É bom. Mas o negócio, o mistério é eu entender que Deus tem um propósito nisso. É exatamente assim. Eu louvo a Deus pela tua vida, que o Senhor consegue enxergar dessa forma, mas tem outros que já conseguem enxergar de maneira negativa. Eu vou parar de fazer, eu vou parar de cavar poço, eu cavo o cara em terra. O cara, meus poços são minados. A água é vida, eu preciso de água. Cuidar dos meus animais é um dos principais, que é a fonte da vida, a água. Sem água ninguém vive. E agora crescendo, mas cara, como é que vai crescer sem água? Quem vai viver sem água? Aí o que vai acontecer? Tem um momento que vai dizer, olha, Deus não está comigo não. Começa a pensar assim, mas Deus não, Deus vai, a promessa que Ele faz, Ele é cumpridor. Faz o rematezinho dele aí, entra no 3:3. Sim. Não é maravilhoso? Deus aparece, fortalece a fé dele. E aí o que ele vai fazer agora? Adorar. Adorar. Não está só não, meu servo, estou contigo. Fique tranquilo, não te deixarei, não te desampararei. Meu servo, eu tenho promessa contigo. Se eu tenho promessa contigo, descansa. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Fica firme. É assim? E a gente vai, e nós vamos nessa jornada. Sabe qual é o segredo? É adorar. É só adorar. Rasgar o coração na presença de Deus e adorar. Não é murmurar, igreja, é adorar. É o que o presbítero Moisés falou na Gurinha. A gente questiona, murmura. Murmura, perde a benção. Questiona, perde a benção. É adorar.
Entendi que tudo que acontece, eu acho lindo quando o apóstolo Paulo fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai ver no contexto aí, eu estava passando uma situação difícil. A situação era difícil. Como é que você na dor, algo vai contribuir para você, para aquele que ama a Deus, numa perda, numa dificuldade? Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque ele estava o quê? Aprimorando a fé de Isaac. Maturidade espiritual, irmão. Ninguém consegue ser maduro, ter maturidade espiritual, se não passar por luta ou por dificuldade. Só consegue alguém dizer que aguenta uma luz de um sol caloroso e escaldante se ele viver isto. Só consegue alguém dar valor à sede quando ele passa momentos de sede espiritual. Se você tiver uma sede física, igual eu falei na sexta-feira, você está aqui, está com sede, você vem aqui na fonte e bebe. E se você se saciar, a água não tem nenhum valor para você. Mas enquanto você tiver sede, ela é algo de principal, extraordinário na tua vida. Que você vai beber e vai saber que vai saciar a tua alma. Maturidade espiritual. Não é para nós chutarmos o balde. Não é para entregar os pontos. As lutas são necessárias. As dificuldades são necessárias. Já imaginou se não houvesse tempestade e vendavais, havia necessidade da palmeira crescer para baixo? Se não houvesse, provavelmente ela não cresceria para baixo. Por que ela cresceu para baixo? Porque se ela não cresce, o vento arranca ela, derruba ela. As dificuldades na vida, as lutas na nossa jornada, é exatamente para nos fortalecer na terra. Nós temos que entender isso. Nos aperfeiçoar a cada dia. A gente só valoriza quando perde, irmão. Quando deixa de ganhar, nem valoriza tanto, porque não ganhou. Mas quando tem e perdeu, a gente valoriza. Quando está prestes a perder alguma coisa, a gente valoriza. É assim. Então nós temos que não retroceder na nossa jornada, na nossa caminhada. Nos mantermos firmes, irmãos, com convicção que nós não estamos só. A luta não é para matar, é para nos fortalecer e nos aprimorar. Tá? Ninguém vai morrer aqui, se é fiel a Deus, não vai morrer desonrado. Nós aprendemos no início da lição. No início da lição nós aprendemos isso. Não é verdade? Deus não vai permitir isto. O seu final de vida, se você for fiel a Deus, seu final de vida vai ser final feliz. Deus tem o melhor para nós. E vai deixar aqui uma geração, quero profetizar isso aqui nesta manhã, melhor do que nós somos. Porque na ótica humana hoje nós estamos numa geração pior do que nós fomos. E nós estamos profetizando nesta manhã que Deus, depois da nossa geração, Deus vai levantar uma geração melhor do que nós somos. Em nome de Jesus. Fechando, irmão.
É interessante isso aqui. Então, quando ele abençoa, ele vai dar o mesmo conselho que ele recebe de Abraão. Não tome para si mulheres estranhas. A preocupação de manter puro a linhagem, santidade, pureza, né? Para que a promessa de Deus se cumprisse. A gente tem que entender esse mistério aqui. Que às vezes as promessas de Deus, abre aspas aqui, não se cumprem porque nós não estamos obedecendo a tua palavra como deveríamos obedecer. Então, essa foi. Já que a bênção, ali além das coisas materiais, das riquezas, das coisas que tinham, das heranças, das verdades, também a pessoa, né, a participar daquele clã, ele também teria também o direito sobre as bênçãos espirituais, né, já que ele foi o abençoado. Não é verdade? Então, ele vai aconselhar. Não tome para você ou para si mulher estrangeira. Mesmo conselho que ele recebeu, ele passou, né? Família, no início de tudo, a família. Constituiu a família, a gente tem que saber que família eu estou, né, construindo, né? Em que tipo de alicerce elas estão firmadas, né? A gente tem que ter essa preocupação. A gente vai iniciar, para terminar da forma que iniciamos. Sejamos, né, coerentes e seletivos nas nossas escolhas, né? Não escolha qualquer coisa. Não se deixe levar por aparência. Porque às vezes a gente se deixa levar pela aparência, né? Pela beleza estereótica, né? E a beleza interior, que é a principal, nós não damos tanta importância assim. Mas em nome de Jesus, nós aprendemos aqui nesta manhã que nós temos que dar importância à beleza interior, né? Conhecer bem as pessoas, ter um bom relacionamento respeitoso e honroso, e acima de tudo obedecer a palavra de Deus. Quer ser bem-sucedido? Quer ser vitorioso? Quer progredir e produzir na obra? Obedeça a palavra. Dia de hoje é difícil, tá? Está sendo muito difícil. Porque infelizmente tem tantos ventos de doutrina por aí e a gente acaba não valorizando a palavra, que é prioridade em nossas vidas. Então, que nós possamos valorizar. E meu conselho: não faça nada sem antes orar abundantemente. Não tenha pressa em suas orações. Ore. Ore. A minha mãe, repito aqui, não sabia escrever uma letra, mas ela sempre dizia: filho, seja um homem. Nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua vida. Respeite as pessoas. Não abuse de ninguém. Tenha as pessoas superior a você. Não sabia escrever uma letra, mas sempre teve essa preocupação de nos preparar para um futuro. Hoje ela não está aqui, mas ela deixou um legado. Até hoje as palavras dela soam com maior clareza no meu ouvido. E eu procuro ser fiel. Porque a fidelidade não é, e ser fiel não é quando a pessoa está presente. Quando a pessoa está ausente, que você vai saber se você é honrado e se você honra ou não. Mas em todo o tempo ela teve essa preocupação de me orientar. Ser melhor, ser diferente, ser humilde
e respeitar, acima de tudo, as pessoas e temer a Deus principalmente. Então isso é muito importante, né? Muito importante. Então não faça nada sem orar. Ah, mas eu orei ontem, estou fazendo hoje. Não. Confirma se você já está liberado para fazer, né? Confirma, porque às vezes a gente termina aqui, dobra o joelho, se levanta, já acha que já está pronto para fazer o que tem para fazer. A confirmação, o Espírito Santo nos confirma, né? Porque o Espírito Santo não quer que a gente erre o alvo, né? O Espírito Santo quer que a gente se mantenha na fidelidade à palavra de Deus. Que Deus abençoe. A conclusão. A maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais nem dentro mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certo de que somos dele e vivemos para ele. Amém? Jesus merece uma salva de palmas. Amém? Deus abençoe. Obrigado, tá? Deus abençoe a todos.